Vamos falar agora de método dedutivo e método indutivo de raciocínio. Vamos falar de dedução versus indução. Então, eu vou mostrar aqui para você, neste vídeo, qual é a teoria necessária para você resolver as questões da FGV. A gente vai ter 3 etapas neste vídeo. Primeira etapa, a apresentação da teoria. Então, vou apresentar a teoria com exemplos. Segunda etapa do vídeo, exercícios de fixação. Poucos, só para fixar a teoria. Última etapa, resolução de questões, tá bom? Então, neste vídeo, nós vamos falar de dedução e indução e vamos resolver os 5 primeiros textos, as 5 primeiras questões, tá bom? Então, aproveite, vamos lá. Métodos indutivo e dedutivo. Qual é a diferença entre indução e dedução? E como é que isso vem sendo cobrado nas provas da FGV? No método indutivo, vai-se do particular ao geral. Então, veja o exemplo. Um dia, Paulo chegou em casa dizendo que... Isso tudo são trechos de prova, tá? São trechos de prova. Então, estou trazendo aqui já exemplos de textos de provas da FGV. Então, ó. Um dia, Paulo chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Era um grande mentiroso. Isso aqui é um exemplo de método indutivo. Por quê? Porque eu estou partindo de um dia específico, um dia particular, e depois eu vou à generalização. Ó, vou do particular, um dia, e no final eu generalizo. Era um grande mentiroso. Um grande mentiroso é o geral. Então, eu vou do particular ao geral. Esse é o método indutivo. Já o método dedutivo ou dedução é aquele em que você faz o contrário. Você vai do geral para particular. Então, veja, ó, Paulo tinha fama de mentiroso. Então, eu começo generalizando, falando da fama dele. E isso é o que a gente chama de geral. E aí, depois eu trago um exemplo, um dia específico. Tá vendo? Que eu fui do geral ao particular. Ou seja, então, o que é geral? Geral é a generalização. Particular é uma informação específica. O nome já diz particular, é o mesmo que específico. Então, nesse caso aí, veja. Então, eu usei o mesmo texto, eu só inverti. No primeiro caso, indutivo. No segundo caso, dedutivo. Quando a gente vai aos teóricos de texto, presta atenção, que você já sabe como é. Eu não vou ficar aqui te enchendo de teoria inútil. Existem muitas teorias, só que na prática a FGV usa todos os conceitos, ela usa do jeito dela. Então, confie em mim. A teoria que eu vou trazer aqui vai ficar muito simples nas questões. Então, não se preocupe muito com essa teoria que eu vou mostrar agora. Mas é importante você ter, porque isso faz parte da diferença entre indução e dedução. Agora, você vai aprender isso mesmo? Logo na sequência, treinando. Então, vem, ó, tipos de indução. Então, os teóricos de texto afirmam que há 2 tipos de indução. A generalização, ou seja, é aquela em que você parte de uma situação particular. Ó, eu tô saindo do particular, ó, fui assaltado por um torcedor daquele time. Isso é uma situação particular. Você foi assaltado, eu tô partindo. Particular é isso, é quando você traz um dia, um exemplo, um caso particular. Entenda, você vai começar a ver nas questões o que é particular. Particular é isso, é um exemplo, é uma situação específica. Então, repare, eu saí do particular de um dia em que eu fui assaltado e fui ao geral. Então, repare, isso é um método indutivo. E isso é uma indução, porque indução, você sabe, na indução eu vou do particular ao geral, tá comigo? Só que é um método indutivo que é chamado de indução por generalização. Por que generalização? Porque quando eu vou ao geral, eu generalizo. Ó, há uma generalização, eu estou dizendo que são todos ladrões. Existe também a indução, que a gente chama de indução por causalidade. O que é indução por causalidade? É a indução em que se vai do efeito para a causa. O atendimento médico é demorado, porque faltam médicos na rede pública. Então, repare, isso aqui é
um raciocínio indutivo. Por que é indutivo? Porque eu estou indo de uma característica particular, de um atendimento, eu estou indo de uma situação específica em que eu estou sendo atendido e depois eu generalizo, médicos na rede pública. Eu fui do particular ao geral. Além disso, houve uma relação de causalidade, ou seja, o fato de faltarem médicos na rede pública é causa para o atendimento médico ser demorado. Efeito. Vou repetir. Na prática, nas provas da FGV, o que você tem que saber? É o que você vai ver agora na sequência, nas questões comigo. Você tem que saber por que isso aí é exemplo de indutivo. É com isso que eu quero que você se acostume. Esse segundo exemplo é indutivo porque eu estou partindo de uma situação particular, ou seja, eu estou falando de uma característica particular, né, que é o atendimento. Eu estou falando, isso é particular, você consegue entender? Comece a entender isso. Particular por quê? Porque isso é uma característica específica. É um atendimento, eu estou reclamando da demora de um atendimento, isso é particular. Estou indo ao geral. Qual é o geral? Estou falando de médicos na rede pública. Faltam médicos. Então, eu fui do particular ao geral. Além disso, há uma relação de causalidade. Você sabe, e você vai ver nas provas da FGV, que a banca adora que o candidato identifique uma relação de causalidade. O que é a relação de causalidade? O fato de faz com que. Então, há aí, neste exemplo também, uma relação de causalidade, que começou do efeito e foi para a causa. Consegue ver? Ou seja, isso aqui é efeito, o atendimento ser demorado. E vai a causa, porque faltam médicos na rede pública. Fui da consequência para a causa. Tá. E os tipos de dedução. Os teóricos de texto falam desses dois tipos de dedução. Dedução cai muito nas provas da FGV. E nós vamos estudar, na sequência do nosso material, o silogismo. O silogismo, fique tranquilo, eu não vou me aprofundar neste vídeo em silogismo, porque a gente vai tratar só de questões de silogismo na FGV. Mas eu já quero que você entenda que o silogismo é um tipo de dedução. Por que ele é um tipo de dedução? Porque ele vai do geral ao específico. Lembra que dedução, você viu aí no início do vídeo, é aquela linha argumentativa em que se vai do geral ao particular, do geral ao particular. E o silogismo é um raciocínio dedutivo. Repare que ele começa pela generalização, Alguns gatos não têm pelo, isso é geral. Eu estou generalizando, falando de gatos em geral. Alguns gatos em geral que não têm pelo. Repare que depois eu vou ao particular. Todos os gatos são mamíferos, alguns mamíferos não têm pelos. Então, eu estou indo aqui no final, alguns mamíferos não têm pelo, eu estou falando aqui de mamíferos específicos. Eu não vou me aprofundar em silogismo agora, porque a gente vai ter tempo. Eu trouxe muitas questões, você vai ver, de silogismo. Você tem que entender silogismo, não vai ser agora, eu vou cuidar disso à parte. E existe uma dedução por causalidade. O que é a dedução por causalidade? Choveu à noite, por isso o chão está molhado. Veja, há uma dedução. Por que é dedução? Porque eu fui ao geral, eu estou falando da chuva em geral, e depois eu falo de algo particular, que é o chão. É isso que eu quero que você entenda, é com isso que eu vou treinar nesse vídeo. Você tem que estar muito esperto. Neste vídeo você vai sair da lama, com a diferença entre geral e particular. Tem que sair. Você tem que começar a ver o que é geral, o que é banca, o que em argumentação se chama de geral e o que se chama de particular. Geral, por que o primeiro é geral? Porque eu estou falando da chuva à noite, no geral. E depois eu me atenho a uma característica específica do cenário, que é o chão. O chão é algo específico. Então, dentro desse raciocínio, eu fui do geral ao específico. Comecei falando da chuva, que ocorreu durante a noite, e fui a uma característica particular, que é a característica do chão, que é ali, que naquele caso, molhado. Entendeu? E há também, além de ser uma dedução, é uma dedução por causalidade. Há aqui uma relação de causa e efeito. O fato de ter chovido
à noite fez com que o chão ficasse molhado. Então, você vai treinar aí com questões na sequência, em que a banca vai perguntar se há relação de causalidade. E você já sabe que relação de causalidade é isso, o fato de fez com que. E há mesmo, né? O fato de ter chovido à noite fez com que o chão ficasse molhado. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Questão 1. Assinale a frase a seguir que se apoia em um raciocínio indutivo. Você vai usar a mesma linha de raciocínio que a gente está utilizando. Ó. Vou colocar aqui a colinha. Ó. Você vai marcar, então, uma alternativa que vá do particular ao geral. Vamos dividir em colchetes? Eu gosto de usar colchetes. Os turistas amam curiosidades. Daí que um bom guia tenha um bom estoque delas em seu repertório. Então, repare, vamos ver se ele foi do específico ao geral ou do geral ao específico. Quando ele fala de turistas, ele está falando de turistas em geral. E depois ele fala de uma situação específica, que é um bom guia. Estou colocando com marca-texto, que é para você colocar aí também. Então, ele começa falando de turistas em geral, depois ele particulariza falando do bom guia. Ó, eu vou do geral ao particular. Esse é um método dedutivo, ó, dedução. B, então não é a A. B, um filme de terror como este pode causar impactos graves em pessoas mais sensíveis. Daí ser bom evitá-los. Então, olha aqui, ó. Um filme de terror como este, blá, blá, blá. Daí ser bom evitá-los. Tá, no primeiro caso, ele tá falando de um filme de terror específico, que é o filme lá que ele tá assistindo. Tá vendo? E aí, depois ele fala de evitá-los no geral. Tá vendo que ele tá falando de evitá-los no geral? Então, evitá-los no geral. Então, ele tá, ele tá partindo de um filme em particular e depois ele diz que é bom evitá-los. Tá vendo esse los? Esse los traz uma ideia de evitar todos os filmes. Ele vai do particular ao geral. A banca queria um indutivo. Tá lindo. Vamos ver se alguma vai disputar com a B? FGV, você não pode marcar assim de cara, né? C. Os livros são ótimos companheiros. Ó, os livros são ótimos companheiros. Aí o segundo, ó. Por isso acabo de comprar um para me fazer companhia no final de semana. Repare que ele começa falando de livros em geral, tá vendo? Ele começa falando de livros em geral. E aí depois ele fala, acabo de comprar um. Comprar um. Tá falando de um específico. Então, ele vai do geral ao particular. Se ele vai do geral ao particular, esse é dedutivo. Tá, vambora. C. Os novos celulares são miniaturas de computadores. Esse é o pequeno trecho. Em função disso, algumas empresas investem em programas cada vez mais complicados. Então, preste atenção. Esse aqui, a letra D estava mais difícil. Cuidado com ela. Vamos ver se ele está indo do específico para o geral ou do geral para o específico. Os novos celulares são miniaturas de computadores. Em função disso, algumas empresas investem em programas cada vez mais complicados. Repare que aqui ele está falando de novos celulares em geral e depois ele fala de algumas empresas. Repare, olha como no final ele especifica. Né? Ele fala de novos celulares em geral. E depois ele fala de uma situação específica de algumas empresas que investem em programas. Então, ficou mais difícil essa daí, né? Mas dá para ver que vai do geral ao particular. Dedutivo mesmo. E na letra I? As eleições são um ponto mais alto do processo democrático. As próximas vão ser ferrenhamente disputadas. As eleições são um ponto mais alto, as próximas, blá, blá, blá. Então, repare, ó, eu quero você marcando aí também comigo, ó. O que vai ajudar na letra I? Ó, as eleições são um ponto mais alto. Ele está falando de eleições em geral e depois ele fala das próximas. Você viu? Então, ele foi do geral ao particular. Do geral ao particular.
Esse é um método dedutivo. A banca queria o indutivo, matamos. Matamos mesmo. Resposta é ela, letra B. Resposta é letra B, por quê? Porque ele começou falando de um filme de terror específico e depois ele foi ao geral. Tudo bem? Vamos mais. Questão 2. Questão 2, a banca vem na mesma pegada. Ó. Os raciocínios dos textos argumentativos, ora se apoiam no método indutivo, do particular para o geral, ora no método dedutivo, do geral para o particular. A frase que exemplifica o método indutivo, de novo, a banca quer um indutivo, que é aquele que vai do particular ao geral. Repare que agora os trechos são maiores, olha o tamanho de cada alternativa, mas o raciocínio é o mesmo. Então, vamos embora. Eu vou fazer do mesmo jeito como eu fiz a anterior, tá? Então, vem, ó. Vou dividir em colchetes, separando em blocos. Ó. Os jogos do Campeonato Brasileiro já deveriam ser abertos ao público. Ó, então ele começa falando dos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí depois ele fala do Atlético Mineiro, por exemplo. Com esse por exemplo, eu sou feliz. Esse por exemplo aqui é coisa linda. Tá dada a letra A. Eu tô indo do geral ao particular, porque eu tô generalizando, falando do Campeonato Brasileiro em geral, e depois eu vou a um exemplo do que é o Atlético Mineiro. Pô, quando a banca coloca o por exemplo ali, foi dada a letra A. Porque o exemplo é algo particular, é algo específico. Então, por isso que não é A, eu quero do particular ao geral. B, o Hospital Getúlio Vargas atendeu ontem um número excessivo de emergências e enfrentou as dificuldades oriundas da falta de pessoal. Mas, na verdade, os hospitais públicos, peraí, ó, aí já dá para colocar os colchetes, ó, já dá para colocar os colchetes. Por quê? Conseguiu ver? Ó, o Hospital Getúlio Vargas, depois os hospitais públicos em todas as grandes cidades. Coisa linda, tá dada essa questão. Eu comecei de um caso particular, um caso específico, um exemplo, e fui ao geral, entendeu? Tá linda. Resposta é ela, letra B. Vambora dividir nas outras, aí marcando as outras, ó. Letra C. As livrarias estão fechando as portas, ó. As livrarias e a livraria de um shopping. A letra C tá dada, ó. As livrarias e a livraria de um shopping no centro da cidade. Eu começo do geral e vou ao particular dedutivo, né? D, vamos ver a D. O circo deixou de existir, pelo menos nos grandes centros. Ó, que legal, que questões, meus senhores, que questões. Ó, o circo deixou de existir. Tá falando do circo em geral, O circo em geral deixou de existir. Tudo bem que ele fala, pelo menos nos grandes centros, mas ele está falando do circo em geral. Depois ele diz, um pequeno circo ainda está presente no subúrbio de Realengo. Então, ó, ele começa falando do circo em geral e vai ao exemplo do circo, um pequeno circo no subúrbio de Realengo. Particular, ele vai do geral ao particular, entendeu? Por isso não foi a D, a letra D é dedutiva. E a E, nem todos os divertimentos eletrônicos custam caro, já que há pequenos produtores que investem em games mais simples e mais baratos, como no caso do Pequena Batalha. Olha aqui, até na hora de colocar os colchetes, você tem que ler até o final. Ó, os colchetes eu tenho que dividir aqui, ó. Por quê? Porque ele começa falando de nem todos os divertimentos eletrônicos em geral. Então, ele começa com o plural, pluralizando, e depois ele fala, no caso do Pequena Batalha, divertimentos eletrônicos, geral, Pequena Batalha, particular. Eu fui do geral ao particular. Esse é um método dedutivo. A banca queria um indutivo. Resposta, letra B. Entendeu? Tá bom, Adriana. A gente vai curtir isso até que questão? Até a 5.
eu fiz aí uma coletânea de questões de método dedutivo e método indutivo de raciocínio. Você vai comigo até a 5. Ó, questão 3, prova de auditor, alto nível. Vamos ver se a banca pegou pesado. Olha o que ela dizia. Na argumentação de Machado de Assis, foi utilizado um processo de raciocínio. Então, olha o que a banca dizia. Ela queria que você olhasse para o texto 1, que é esse texto que você tem aqui, e que você identificasse o raciocínio que foi utilizado na argumentação de Machado. E aí, quando você ia às alternativas, ó, do geral para o particular, cita um depoimento de autoridade, demonstra historicamente uma verdade, indica uma situação particular generalizando, cria uma situação absurda. Presta atenção. Então, aqui a galera ficou em dúvida entre A, geral para o particular, D, particular para o geral. Entendeu o que quer dizer a D? Ó, indica uma situação particular generalizando. O que a banca quer dizer? Ela quer dizer se foi do particular ao geral. Então, a primeira coisa que eu quero que você olhe se ele foi do geral para o particular ou se ele foi do particular para o geral. Entendeu? Então, vamos ao texto. Ó, são pagos todos os que compõem o tribunal do júri. Quando ele diz, ó, são pagos todos, e ele dá, ó, ele até fala quais são todos. E depois ele fala dos jurados, ó, todos, de novo, vou usar o marca-texto, ó, são pagos todos. Depois, a que título? Só os jurados que deixam seus negócios hão de trabalhar de graça. Então, ele começa generalizando, falando de todos que são pagos, e aí cita até exemplos, presidente, procurador da Justiça, e depois ele fala de um grupo específico, que são os jurados, dizendo que os jurados também tinham que receber. Então, eu estou indo do geral ao particular. A banca queria que você marcasse a alternativa certa, matamos. Resposta, letra A. Entendeu? Do geral para o particular. Aí, vou te mostrar os erros aí de cada uma delas. Ó, na letra B, cita um depoimento de autoridade incontestável. A letra B já começa errada aqui. Porque o que seria um depoimento de autoridade? Se ele tivesse dito, se ele tivesse dito ali, segundo fulano de tal, depoimento de autoridade são as palavras de alguém naquele assunto. Teria que ser segundo fulano de tal, de acordo com... Nem tinha isso. O texto, nele, eram as palavras do próprio Machado. Machado não usou outro autor. Então, não há um depoimento de autoridade. Tá bom? C, demonstra historicamente. Ele não falou em história no início do texto. D, indica uma situação particular. Não, ele foi do geral ao particular. E, cria uma situação absurda. Não há nada de absurdo. Isso é um fato. Isso não é uma situação absurda. Todos, de fato, são pagos. Aquilo era um fato. Por isso, resposta, letra A, do geral ao específico. Tá bom? Questão 4. Aí a banca vem na mesma pegada, ó, trabalhando com a diferença de dedutivo e indutivo. Aí ela diz, o raciocínio abaixo é construído a partir de uma estratégia. Essa questão. Gente, eu precisava trazer essa questão. Eu achei essa questão demais. Linda. O raciocínio abaixo é construído a partir de uma estratégia. Examinando as jabuticabeiras de seu terreno, chegou à conclusão de que o melhor seria contratar um engenheiro agrônomo que pudesse auxiliá-lo no controle de pragas. A estratégia utilizada pode ser explicada do seguinte modo: particular para o geral, do todo para as partes, causa e efeito, se fundamenta em experiências pessoais, cria uma analogia. Então, você teria que saber se é do particular para o geral, ou a letra B, do todo para as partes. Adriana, que papo é esse de todo para partes? É a mesma coisa que dizer do geral para o particular, tá? É isso que a banca quer dizer, do todo para as partes é do geral ao particular, causa e efeito, experiências pessoais ou analogia. Bom, aí quando você vai ao texto, leia o texto, ó, você tem que entender, naquele contexto, por que ele começou falando das jabuticabeiras. Examinando as jabuticabeiras de seu terreno,
chegou à conclusão de que o melhor seria contratar um engenheiro agrônomo que pudesse auxiliá-lo no controle de pragas. Repare, coisa linda. Ó, saiu gente tentando recorrer. Não, isso aqui tá lindo. Examinando as jabuticabeiras de seu terreno, chegou à conclusão de que o melhor seria contratar um engenheiro que pudesse auxiliá-lo no controle de pragas. Ele está falando das jabuticabeiras, que é um exemplo específico do que ele tem no terreno. Ele partiu das jabuticabeiras, ele examinou lá, ele pegou um caso específico, que é o caso das jabuticabeiras, e generalizou, dizendo, ao examinar as jabuticabeiras, ele então achou melhor que o ideal seria controlar as pragas em geral. Então, você teria que ver que ele foi do particular ao geral. Resposta, letra A. Entendeu? É um método indutivo. E o que os autores de argumentação dizem, depois eu vou falar mais sobre isso, porque você vai precisar nas questões, é que o método indutivo, ele é um método que ele é perigoso na argumentação, porque você pode, a partir dele, cometer erros na vida. Sabe? O método indutivo, ele pode suscitar extrapolações. Porque ele permite inferências que às vezes extrapolam. Por exemplo, isso aqui, veja, será que ele fez o certo? Hein? O método indutivo, ele pode ser um problema na vida da pessoa. Por exemplo, as pessoas vivem fazendo método indutivo por aí. Tem que tomar cuidado com o método indutivo. Esse cara aqui, você vê, olha que ele examinou as jabuticabeiras, que foi um caso específico. E aí ele resolveu contratar um engenheiro agrônomo para controlar as pragas. Vai que o problema era só nas jabuticabeiras. Vai que esse cara aí vai gastar uma grana desnecessária. Você entendeu por que os teóricos de argumentação dizem que o método indutivo é um perigo? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, por exemplo, tá saindo com um gatinho. Aí fala assim, quer ver? Poxa, você não deu chance para a pessoa. A pessoa, num dia, sei lá, mandou mal. Adriana, no meu caso, erro de português, tá bom. Aí, num dia, ele cometeu uns erros de português lá. Então, você chegou à conclusão de que ele não serve para você só porque ele teve erro de concordância, regência, crase, pontuação num dia? Calma, dê um tempo para ele. Ou seja, você partiu de um dia específico e generalizou. Então, é por isso, e aí eu tô aqui brincando com você para você entender o que é indução de raciocínio. Às vezes as pessoas partem de um dia, às vezes você encontra com uma pessoa num dia específico e aquela pessoa não tá bem. Aí você chega à conclusão de que ela não presta, entendeu? Então, isso aí do específico ao geral, não pode ser assim. Né? Você precisa de mais dados para comprovar que ela não presta. Entendeu? Aqui, vou repetir, isso aqui é tão indutivo, que pode ser que esse cara tenha até mandado mal. Porque vai que o problema é só com as jabuticabeiras. Muito legal, né? O método indutivo, ele pode criar extrapolações na vida. Ele traz problemas para a vida, se bobear. Questão 5. Questão 5 é a última do vídeo. Ó. O livro de Laurentino Gomes sobre a escravidão é de dimensão agradável e de preço acessível. Por isso, deve vender bastante. Entendeu? Então, olha aqui. O livro de Laurentino Gomes, presta atenção, Adriano, o que a banca quer de mim. Ela quer saber se é dedutivo, se é uma premissa falsa, se é letra C, generalização, se é letra D, indução, isso aqui é erro de digitação, ou se é um testemunho de autoridade. Tudo bem? Então, ó, de novo, ó. O livro de Laurentino Gomes sobre a escravidão lembra que a indução de raciocínio é aquela em que você olha características específicas e generaliza. Indução é isso. Por exemplo, você olha para uma pessoa e fala assim, ela tá, mulheres, nossa, olha, sei lá, olha o sapato que ela tá usando, olha a blusa que ela tá usando, então deve ser rica. Isso é indução de raciocínio, cuidado. Vai que ela empenhou todo o dinheiro dela ali. Vai que ela está pagando isso por 5 anos. Então, quando você parte de características específicas, você está entendendo o que é indução? Ó, o livro de blá, blá, blá
é de dimensão agradável, ele está falando de características específicas, dimensão agradável e de preço acessível. E aí ele generaliza, por isso deve vender bastante. Peraí. Então eu estou partindo de características particulares do livro e estou trazendo algo geral. Eu estou generalizando, entendeu? Eu estou indo do particular ao geral. Resposta, letra D. Estrutura-se a partir de uma indução. Entendeu? No próximo vídeo, vamos continuar falando de argumentação. Roda a vinheta aí, vamos lá.